Bom dia aí, boa tarde ou boa noite, né, pessoal? Estamos aí começando mais um vídeo. Esse vídeo aqui, esses vídeos, uma série de alguns vídeos aí, eu vou narrar aqui eu vou contar a viagem que eu fiz aí nós fizemos, né, para o Chile pelo Passo da Água Negra, né, pela cordilheira lá no altitude de quase 5.000 metros, tá? Então, eu já tenho esse vídeo no canal aí, só tem música, né? Mas o pessoal tinha pedido aí para me contar como é que foi esse roteiro, então, né? Então o que eu vou fazer nesse vídeo é simplesmente narrar. Esse vídeo já está ali, uma viagem que eu fiz em 2018, né? É uma viagem de 2018, né? Então não é uma viagem que eu fiz agora, então pode ter mudado alguma coisa. Na estrada não acredito que tenha mudado muita coisa não, em questão de manutenção, tá? O que pode ter mudado agora devido à pandemia é a questão da documentação, né? Então, o pessoal pediu e eu vou fazer esse vídeo comentado, tá? Eu vou falar do trajeto aí, que é um trajeto bem interessante. Então eu saí de São Leopoldo, né, no Rio Grande do Sul, né, fui até a Uruguaiana, né, até a fronteira, que é a primeira parte aí do vídeo, né? Eu não fui pela BR-290, tá? O pessoal tem aí pergunta, por que tu não foi pela 290 e tal, não era melhor? A BR-290 é o caminho que o Google indica, ele é um pouquinho mais perto, então ele dá, para mim aqui de São Leopoldo, dá mais ou menos uns 15 quilômetros a mais indo por onde eu fui, do que pela BR-290. Por que eu não ando na 290? A BR-290 tem muito trânsito de caminhões, né, pessoal? Ela tem muito movimento, apesar de ser um domingo, né? Eu saí num domingo, mesmo assim, né? Aquelas minas ali de carvão, ali da região carbonífera ali, né? Provou ali um acidente aí. Não é muito animador, né? O cara sair para uma viagem de moto, vou dar 8 quilômetros ali, mais ou menos, da minha casa ali, um acidente com um motociclista, né? Já vai baixar a moral. Não parei ali, porque já tinha ambulância e tal, então não quis parar aí para não ser mais um aí a tumultuar o local do acidente, né? Então, beleza, pessoal, a gente não para em local de acidente se já tiver alguém socorrendo, a não ser que você vá fazer realmente a diferença ali naquele local ali. Então, viu o acidente? Passa reto, porque quanto mais gente, pior é, né? Até para levar um strike aí de um caminhão desgovernado, tá bom? Então, continuando a questão da estrada, eu fui pela RS por Montenegro, passei pela RS 240, RS 287, fui por Santa Maria. Lá eu fui pela BR 158 até Rosário do Sul, lá eu peguei a 290 para ir até Uruguaiana, tá? Para quem não sabe, essa foi a minha primeira viagem longa, né, que eu fiz, né, primeira viagem longa, então por isso que eu vou narrar aqui como é que foi para mim essa primeira viagem de longa distância, né? Em si foram em torno de 5.500 quilômetros, se não me engano, né? A gente foi por Santa Fé, subiu o Passo da Água Negra, foi a Vicunha, La Serena, Santiago, voltei pelos Caracoles, Mendoza e retornei ao Brasil, tá? Mas essa primeira etapa aí, então, eu fui pela BR-290, fui até Uruguaiana. Como é que eu fiz para começar essa viagem aí? Eu não comecei a viagem assim, me atirei nessa viagem aí de cara ali sem ter um planejamento. Então eu fiz um planejamento e esse planejamento ele levou cerca de um ano. Antes de fazer essa viagem aí, a gente começou com pequenas viagens, porque essa foi a nossa primeira viagem longa, a gente não sabia dos trâmites, então eu levei praticamente um ano. E um ano antes eu fui até o Uruguai. Então a gente fez uma viagem internacional para ver a questão dos trâmites ali aduaneiros, como é que era viajar num outro país e tal. Então a gente primeiro fez uma viagem até Montevidéu e Colônia de Sacramento de moto, né, para se habituar. Daqui a gente fez em uma semana, né? A gente começou aos poucos. E eu passei praticamente um ano, né, olhando todos os canais aí de motociclistas, vídeos de viagem de moto, pesquisei o trecho que eu ia fazer. Então eu não me atirei do nada assim nessa viagem, né? Pesquisei o trajeto, como é que era, eu vi no Google Maps ali o tipo de estrada que eu ia enfrentar. Então, quando eu me lancei nessa viagem aí, essa primeira viagem longa,
eu já conhecia o caminho, já praticamente já tinha olhado todo o caminho, né, no Google Maps, né? Eu levei um ano planejando. Dá para fazer menos? Dá para fazer, não é? Tranquilamente. Só que eu não sabia, né? Então eu tinha muitas dúvidas. Então eu visitei lá vários canais, o Diário do Preze, lá o do Motochileiro, então vários canais aí, olhei praticamente todos os vídeos desse pessoal que já tinha viajado antes e a gente vai pegando ali os macetes, né, da viagem, não é assim, cada um que viaja ali, cada vídeo que você olha tem uma dica interessante, né, então é interessante você pegar e olhar os vídeos, olha o vídeo como vocês estão fazendo nesse aqui agora, alguma coisinha aproveita, né, pessoal, então a gente tem que aproveitar. Então você olha os vídeos, né, e você pesquisa na internet ali o trecho, a cidade que você quer parar. Então eu fiz um planejamento extenso, né? Então não foi uma coisa que eu me lancei de cara. E eu tinha muita preocupação, né, pessoal? Assim, aquelas preocupações normais. Ah, e se não tem posto de abastecimento, como é que é a estrada? É um deserto, não é deserto? Tem postos no caminho, o trecho que eu vou passar, a autonomia da moto, então isso aí tudo eu fui pesquisando, né? Não é uma... E isso é interessante, né? A gente pesquisar a questão de documentação, né? O pessoal pergunta aí o que eu fiz. Naquela época ali eu fiz um seguro-saúde, né? Eu fiz um seguro-saúde, isso é uma coisa que eu vi num dos vídeos aí, não lembro de quem foi aí, que ele dizia ali que é muito interessante, é muito importante ter um seguro-saúde, realmente, né? Porque essa região para lá não tem socorro médico, não tem... O socorro médico que tem, você tem que pagar. Então, não existe um SUS como no Brasil, né? Que nós temos aí o atendimento gratuito e chega ali no hospital, você é atendido, independente de ter dinheiro ou não. Então, é importante você, antes de viajar, fazer um seguro-saúde. Pesquisei a Carta Verde, fiz o SUAPEX, né? Fiz toda a documentação. E isso é importante, né, pessoal? Viajar para o Mercosul, vai com a documentação em dia. O pessoal fala muito em corrupção policial na Argentina. Eu não tive problema nenhum com a polícia na Argentina e fui abordado várias vezes. Nessa viagem aí, por exemplo, me abordaram na saída quase de Uruguaiana ali, quando eu entrei na Argentina, me abordaram. Aí eu rodei mais um pouco ali, acho que mais 10 quilômetros, me abordaram de novo numa outra província, então, mas eu não tive problema com a questão da corrupção, né? O pessoal comenta muito, né, que teve problema, mas por isso que eu procuro andar sempre correto, né? A documentação em dia, não, e eu não viajo também com mais pessoas, né? Numa outra oportunidade aí, um camarada disse pra mim assim, né, porque eu não faço documento, porque não precisa, porque isso aí é besteira, porque os caras não abordam, os caras querem dinheiro, porque não sei o que. Olha, pessoal, eu já não viajo com uma pessoa assim, porque uma pessoa que viaja com esse tipo de pensamento, o que vai acontecer? Ele vai prejudicar todo o grupo. Ele vai prejudicar todo o grupo. Eu sei de pessoas que foram aí entre 6, 7 para a Argentina, e um deles fez uma besteira na estrada lá, e todos pagaram, né? Todos foram multados, um foi atrás do outro lá, e aí todos pagaram por causa de um, né? Aí você imagina, você tá com a sua moto toda em dia, aí você tá lá com um bando lá, um monte de gente viajando, aí um tá errado, aí a polícia pega e aí você vai fazer o quê? Vai ter que abandonar o cara lá, né? Porque o cara tava errado, ou o cara prejudica todo mundo, né? Então, eu sou muito cuidadoso com essa questão da documentação, até porque se tiver corrupção, eles vão pedir dinheiro para quem? Para quem tá errado, né? Tudo bem, pode ser, pode ter, tem polícia de qualquer jeito, né? Então, mas eu sinceramente eu não me preocupo com essa questão da corrupção na Argentina, porque eu procuro andar com a moto em dia, né? Documentação, sinalização, tudo em dia, né? Então isso foi uma preocupação, né? Aí pergunto quanto tu gastou. Olha, pessoal, eu fiz essa viagem aqui em 2018 e depois eu fiz uma outra viagem para Ushuaia em 2020 e os gastos foram praticamente equilibrados, foram mais ou menos aí de 50 a 60 dólares diários, tá? Aí vai depender muito dos passeios que a gente faz, né? Tipo, Ushuaia tem vários passeios que pode fazer. Ali para Santiago não tinha muita coisa assim nessa questão de passeios. Eu fiz
eu fiz um passeio com um ônibus daqueles turísticos em Santiago e um passeio em Mendoza, né? Então, para conhecer a cidade. Isso é interessante, é barato e você conhece, faz toda uma volta na cidade, né? Paga um preço baixo ali, mas você dá aquele tour pela cidade nos pontos principais ali. E alguns ainda você desce do ônibus ali e tal, né? Então é isso aí, eu gastei mais ou menos entre documentação, esse seguro-saúde. Nessa viagem aqui, particularmente, foram 2 semanas, eu não fiz revisão na moto, então eu fui e voltei, eu fiz uma revisão na saída e fiz uma revisão na chegada, então eu não troquei óleo durante a viagem, eu dei 5.500 km com o mesmo óleo, né? Alguns dizem que não dá, mas eu sempre troquei nas minhas motos, essas Tenerés que eu tive aí, eu sempre troquei o óleo com 5.000 km, nunca troquei com menos, aí nunca tive problema também, tá? Então, essa viagem aqui eu gastei um pouco menos, né, por dia do que a viagem que eu fiz para o Ushuaia, porque essa aqui não tinha muitos passeios, né, no Ushuaia tem bem mais opções lá para você fazer, então eu não paguei, não gastei muito assim, mais do que $50, tá? Hoje $50 daria 250, 280 reais por dia, isso aí tudo incluído, né, gasolina, hospedagem. Então, claro que você não gasta isso aí por dia, né? Eu digo isso aí é uma média. Então isso aí está incluído a documentação, porventura alguma coisa que você tem que gastar, né? A mais, né? Mas eu sempre digo, quando meus amigos me perguntam aí quanto tu gasta, $60 por dia. Pô, mas $60 dá mais de 300 reais. Eu disse, tá, mas tu tem que incluir esses $60, é uma média de gasto, né, pessoal? Não é o que vai gastar no dia realmente. Isso aí eu incluí toda a documentação, os passeios, lá uma troca de óleo na moto, uma relação que eu tive que trocar na volta quando eu estava chegando no Brasil. Então, esse tipo de coisa a gente tem que prever, né? E você tem que tem que pensar assim num gasto maior, às vezes pode acontecer algum imprevisto na estrada, né? Então, eu normalmente eu penso nesses $60 aí por dia, tá? Então eu multiplico esses 60 pelos dias que eu vou ficar viajando e eu tenho o valor aproximado que eu vou precisar gastar. Vai sobrar, se não tiver nenhum imprevisto, sobra. Então esse planejamento que eu faço esse planejamento de longo prazo, não é um planejamento de um dia para o outro, de um mês para o outro, né? Então eu e a Joyce, a gente tem por costume pegar e vamos viajar o ano que vem? Vamos. Então a gente já começa a colocar uma graninha ali que sobra, às vezes ali, já faz um bem bolado ali, né, para transferir esse dinheiro para uma conta, já para economizar esse dinheiro, já ele tem entre férias, 13º, a gente popa aquela graninha ali e vai colocando lá, deixa separado. Aí quando você vai viajar, aí você tem aqueles gastos normais ali que você vai fazendo, vai pagando no dia a dia. Então você não tem que desembolsar muito dinheiro na hora da viagem, né? Então por isso que eu faço esse planejamento de viagem longa, eu faço planejamento de longo prazo, né? Uma coisa de 7 a 8 meses já antes, né? Por exemplo, eu estou me preparando agora, hoje sou dia 10 de abril de 2022, né? Eu estou narrando essa viagem aqui, que foi lá em 2018. 10 de abril de 2022, eu estou me preparando para uma viagem que eu vou fazer em setembro. A gente vai para Manaus, né? Pela BR-319. Então a gente já está se preparando já desde o começo do ano. A gente queria fazer uma viagem aí para fora do país, mas essa questão de pandemia não estou muito animado ainda, né? Não sei como é que está. Eu vi que o pessoal tem viajado, eu vejo nos vídeos aí, nos outros canais aí, o pessoal tem ido ali e está tranquilo. Até eu conversei com um camarada da Argentina aí. Ele disse que não tem mais a questão dos passaportes vacinais e tal. E o meu medo na Argentina agora é as províncias, né? Cada província lá pede uma coisa diferente. Então, às vezes, tu chega numa província, tu tem que fazer um exame. Chega na outra, tem que fazer outro exame. Então, isso aí é o meu medo. Mas parece que isso aí já caiu. Isso aí não tá mais valendo lá, né? Então, é isso aí que eu me preocupo, né? Eu tenho essa preocupação. Então, a questão é você planejar a parte financeira, a parte de documentação, né, que é importantíssimo, né? Você tem que pensar nisso aí. Eu faço planejamento no papel ali, eu boto metas a cumprir, né? Vou botando as metas ali, dinheiro, mecânica da moto, por exemplo, pneu. Pô, pneu, eu já estou comprando os pneus aí para viajar. Meu pneu da moto tá meia vida.
E como eu vou viajar em setembro, bem provável que o pneu que eu tenho ali tá bom ainda, vai durar até lá. Mas eu já estou comprando, já encomendei 2 pneus novos aí para moto, né? Encomendei para minha moto 2 pneus novos, eu encomendei uma relação, então já deve estar chegando essa semana aí. E aí eu vou guardar, e quando chegar a próxima viagem eu troco. E já isso aí não vai me pesar, né, no orçamento. Então eu estou comprando as coisas aos poucos, né? Então, essa parte da mecânica da moto, a parte documental, né, a parte de documentação. E tem uma coisa muito importante que às vezes as pessoas esquecem, é o seu psicológico e o seu físico, né? Então você tem que começar a olhar os vídeos antes, né? Começa a olhar todos os vídeos que você puder olhar, para você começar a viver essa viagem. Então você tem que viver a viagem, né? Você já começar a pensar nessa viagem como se você estivesse fazendo. Então, se você colocar na sua cabeça, eu vou viajar, e você colocar na sua cabeça que vai viajar e vai tudo certo, começar com o planejamento, quando você for viajar, você não vai ter nada de surpresa. Olha só, nós estávamos lá na BR-290 e o tempo fechou para aquelas bandas do Alegrete, né? E a chuva veio depois muito forte, né? A gente pegou um temporal ali, a gente escapou daquele ali, a gente parou naquele posto ali, veio um vendaval com granizo, né? Muito forte, a gente escapou por pouco, a gente estava no meio do nada lá. A gente deu graças que chegou naquele posto de gasolina ali. Só que depois, mais à frente, a gente pegou outro, só que daí foi muita chuva, né? E aí eu fiz um errinho, né? Cometi uma pequena besteira de não colocar um agasalho, que estava muito calor aquele dia. Aquele dia estava mais de 40 graus, estava 42, 43 graus. E eu achei bom tomar um banho de chuva, né? Só que a gente rodou 200 km na chuva. Quando a gente chegou no Alegrete, lá em Uruguaiana, a gente estava morrendo de frio, né? Passou muito frio, né? Tava com essa roupa aí, ó, sem capa de chuva, sem nada. Resolvi deixar assim mesmo, molhar. Porque a gente sabe que nesse calor de 40 graus, se molha, mas parou de chover, em 15 minutos andando na moto tá seco, né? Tá sequinho, então não me preocupei muito, mas depois me lasquei, né? Depois vocês vão ver a imagem aí da chuva caindo aí, pegando, tá? Mas essa questão do psicológico a gente trabalha a questão do psicológico olhando os vídeos e vivendo a viagem antes de fazer. Então, é interessante a gente, quando pensar na viagem, começar a olhar todos os vídeos possíveis e você imaginar aquela viagem ali, aquele trajeto e tal. Então você, fazendo um planejamento de longo prazo, a parte psicológica você vai conseguir superar, né? E tem a parte física também, né? A gente tem que estar bem fisicamente, a gente não pode se lançar numa viagem, até porque mais à frente, nos próximos vídeos aí, a gente vai passar, vocês vão ver as imagens lá, vocês vão ver que é complicado aquela questão da altitude, né? Então, por isso você tem que estar com a saúde em dia, né? Então, se você tem um problema de saúde, procure no médico antes, faça um check-up, né? Faça lá alguns exames, né? Para ter certeza que a sua saúde vai estar em dia, porque qualquer problema que estiver na estrada aí de saúde é bem complicado, né? Então, imagina você estar numa cidade, num país diferente, lá numa cidade distante, e precisar de um médico, né? Daqui a pouco precisa um simples cálculo renal. Um simples cálculo renal já acabou a sua viagem. Eu tive uma viagem aqui no Brasil que eu tive um cálculo renal, fiquei 3 dias hospitalizado lá em Minas Gerais. Estava lá em Minas e tive uma crise renal e fiquei hospitalizado. Agora imagina isso aí num outro país. Daí a importância de a gente ter um seguro-saúde. Essa é a grande importância, né? É você ter um seguro-saúde. Aqui no Brasil não, porque eu tinha um plano da Unimed, né? Então eu não precisei fazer seguro-saúde. Mas fora do país é importantíssimo, né? Qualquer lugar que você vai viajar, né? Então nesse primeiro dia, né, pessoal, eu fui até Uruguaiana, né? A gente chegou lá, a gente pegou muita chuva pelo caminho, né? Em Uruguaiana, né? Não foi fácil essa questão da chuvarada, né? E eu acho que eu pulei essa parte aí, era uma parte pequena da chuva aí, né? Mas a gente pegou muita chuva na ida aí, né? Pegamos aí uma chuvarada danada aí. A gente chegou morrendo de frio lá, quase encarangado, né? Encarangado, pra quem não sabe, é com hipotermia, né, pessoal? É um termo aqui do sul, pra quem não sabe o que é encarangado, tá bom?
Mas esse primeiro dia foi puxadinho, a gente rodou 680 quilômetros, né? Porque não tinha o que fazer, né? Tinha que rodar mesmo para chegar logo na fronteira. E a gente deixou para fazer o trâmite aduaneiro no outro dia, né? A gente fez esse trâmite na segunda-feira de manhã. Bah, e era um dia que tinha muito argentino, né, pessoal? O pessoal entrando de férias, entrando no Brasil. A aduana lotada, né? Então foi bem complicado aquele dia. Mas a gente fez aí, conseguiu chegar em Uruguaiana. A gente foi para um hotel que a gente já tinha feito uma reserva anterior, né? A gente fez um dia antes para não correr o risco, né? Essa época do ano na Argentina, no verão, é importante, tá, pessoal? Tem que fazer a reserva antes aí, porque senão você acaba não conseguindo vaga. Muito argentino vem e pernoita no Brasil. Aí a roupinha secando, né? A roupa toda molhada, né? Aí a gente colocou para secar, pro outro dia tava seco, né? Tá bom, pessoal? Então aqui foi o nosso primeiro dia de viagem, né? Nosso primeiro dia. Então a gente chegou em Uruguaiana e amanhã a gente vai deslocar até Santa Fé. No próximo dia aí a gente vai deslocar até Santa Fé, beleza? Então até o próximo vídeo.